Depois de 2 dias, Jesus partiu para a Galiléia. Chegando em Caná, onde havia transformado água em vinho, o povo o recebeu. Senhor, vem antes que meu filho morra. Vai, teu filho vive. O homem acreditou na palavra de Jesus e partiu. Teu filho vive! A que horas ele começou a melhorar? Ontem, à 1 da tarde, a febre o deixou. Então o pai reconheceu que aquela tinha sido exatamente a hora em que Jesus lhe dissera: Teu filho vive. E ele acreditou, juntamente com toda a sua família. Esse foi o segundo sinal realizado por Jesus na Galiléia. Louvado seja o nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado, querido irmão, querida irmã. Vamos ouvir atentamente o que Jesus fala para nós nesta segunda-feira. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo, segundo São João. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, Jesus partiu da Samaria para a Galiléia. O próprio Jesus tinha declarado que um profeta não é honrado em sua própria terra. Quando então chegou a Galiléia, os galileus receberam-no bem, porque tinha visto tudo o que Jesus havia feito em Jerusalém durante a festa, pois também eles tinham ido à festa. Assim Jesus voltou para Caná da Galiléia, onde havia transformado água em vinho. Havia em Cafarnaum um funcionário do rei que tinha um filho doente. Ouviu dizer que Jesus tinha vindo da Judéia para a Galiléia. Ele saiu ao seu encontro e pediu-lhe que fosse a Cafarnaum curar o seu filho, que estava morrendo. Jesus disse: Se não virdes sinais e prodígios, não acreditais. O funcionário do rei disse: Senhor, desce antes que meu filho morra. Jesus lhe disse: Podes ir, teu filho está vivo. O homem acreditou na palavra de Jesus e foi embora. Enquanto descia para Cafarnaum, seus empregados foram ao seu encontro dizendo que seu filho estava vivo. O funcionário perguntou que horas o menino tinha melhorado. Eles responderam: a febre desapareceu ontem pela 1 da tarde. O pai verificou que tinha sido exatamente a mesma hora em que Jesus lhe havia dito: Teu filho está vivo. Então ele abraçou a fé, juntamente com toda a sua família. Esse foi o segundo sinal que Jesus realizou quando voltou da Judéia para a Galiléia. Palavra da salvação, glória a vós, Senhor. Hoje o Evangelho é muito interessante porque ele mexe profundamente com cada um de nós. Todos nós já tivemos grandes pedidos a Jesus, todos nós temos outros pedidos ao nosso Senhor, mas aqui mexe com uma coisa muito interessante que é a fé. A fé. Jesus faz uma crítica aqui a eles, que talvez essa crítica seja para mim, para você, para todos nós. Vocês estão aqui porque vocês viram os sinais. Viram os sinais. Caso contrário, vocês não estariam aqui. Ou seja, Jesus, ele bate firme nessa crítica aqui para dizer que o estar com ele não é somente por conta dos milagres, mas estar com ele é para estar por um processo de quem quer e deseja profundamente viver para Deus. Viver para Deus é um chamado aqui, né? Amados, todos nós temos, sei lá, algo que está morrendo em nós, né? Como esse adolescente, esse pai que vai desesperado, o filho está à beira da morte. Todos nós, sei lá, talvez uma fé que está morrendo, talvez a esperança está morrendo, talvez por conta de uma decepção com a igreja, com o seu sacerdote, com alguém da igreja, sua fé na caminhada está morrendo. Todos nós temos alguma coisa que possa estar morrendo, e essa morte sempre está ligada a um afastar-se de Deus. Isso é muito perigoso. Essa morte é muito perigosa. E Jesus fala aqui, interessante que este pai pede a saúde do filho, o Senhor repreende ele, como eu tinha dito antes, né?
porque viu o milagre, por isso está aqui, aquelas coisas todas. Mas em vez de calar, ficar quieto, aquele homem insiste, aquele homem... Por quê? Porque ele tinha um foco. Aqui é importante para nós. Quando nós estamos diante de Jesus pedindo alguma coisa, seja o que for, é preciso ter foco, é preciso acreditar. Deus não tem que fazer o que eu quero, quando eu quero, porque eu quero. Ele não tem. Realmente ele não tem que fazer porque eu quero. Não tem que fazer. Então eu tenho que ter foco. E sempre na minha oração, pedir, é claro, mas dizer também para Deus, olha, se tu não fizer, eu não vou deixar de te amar, eu não vou deixar de te adorar, eu não vou deixar de te servir. É isso que remonta a verdadeira fé. A fé não está porque Deus me deu isso, porque Deus fez isto. A fé está quando, mesmo não tendo isto, eu sou perseverante na minha caminhada. Eu sou perseverante naquilo que eu acredito que é Jesus, que é a presença real na Eucaristia. Então esse funcionário, ele não perdeu a esperança, não deixou morrer a esperança. Vá, teu filho está vivo. Ele disse para Jesus, desce depressa, Jesus. Ele estava num lugar alto, né? Cafarnaum era alto. Desce depressa, vamos lá na minha cidade, vamos na minha casa. Cura meu filho, por favor, cura meu filho. Vá, teu filho está vivo. São necessárias 3 condições aqui para uma verdadeira oração. A primeira é a fé. A fé. Se não tivermos fé, e muitas vezes a oração é somente oral, com os lábios, mas não vem da fé do coração. É uma fé fraca. A segunda condição é o próprio Jesus que nos ensina a perseverança. Alguns pedem, mas a graça não vem, não tem perseverança, porque no fundo não precisa dela ou não tem fé. A terceira condição é a oração e a coragem. A oração, ela traz essa coragem. A virtude da coragem é realmente necessária. O evangelho de ontem, aquele homem cego, que era cego, lembra daquele homem que era cego? Jesus tocou nele com lama, curou suas feridas dos olhos. Ele enxergava tanto que ele teve coragem de enfrentar os fariseus, os doutores da lei. Ele teve coragem, porque o que ele recebeu do Senhor, ninguém poderia lhe dar. A graça que ele recebeu é tão grande. Nós buscamos Jesus diante de uma graça, diante de uma situação, porque sabemos que ninguém pode. Quem é que pode? É Jesus. Então eu vou ao encontro de Jesus diante dessa demanda da minha história, da minha vida. Eu apresento Jesus porque eu sei que ele pode, e somente ele pode. Então eu vou ao encontro dele. Então, a coragem de ter essa perseverança, de ter essa vida de oração, fazendo tudo isso, ligando tudo isto, faz com que, de fato, nós olhamos tudo que Jesus já falou, que Jesus já fez e cremos nele, acreditamos nele e pedimos a ele que ressuscite a nossa coragem, ressuscite a nossa oração verdadeira, ressuscite a nossa vida pastoral, ressuscite a nossa de comunhão, ressuscite a nossa vida de confissão, de adoração, de serviços missionários, de serviços pastorais. Então, ressuscite, Jesus, não deixa morrer. A minha vida católica está morrendo, Jesus. Vem depressa, suscite a tua graça na minha vida. Então hoje nós somos chamados a pedir essa graça ao Senhor. Ressuscite a minha história, a minha vida contigo, Jesus. Quero voltar ao primeiro amor. Quero que seja suscitada em mim a alegria de estar na tua santa presença. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado.